Em uma tarde tranquila, sob a sombra de uma grande árvore, dois pequenos seres se encontraram em um caminho estreito. A formiga, com seu corpo ágil e seu espírito incansável, caminhava apressada, carregando uma folha maior que ela, em uma missão que parecia nunca ter fim. Ela sabia que a vida, para quem é pequeno, exige esforço constante. Cada passo era um desafio, uma batalha contra o peso das suas próprias responsabilidades. Mas a formiga não parava. Ela não conhecia outra maneira de viver senão essa, sempre avançando, sempre buscando, sempre se superando. Do outro lado da trilha, a tartaruga, com sua carapaça pesada e seus movimentos lentos, observava o horizonte sem pressa, sem ansiedade. Ela sabia que a vida não estava na velocidade, mas na perseverança. Cada movimento seu era calculado, cada decisão, uma reflexão sobre o tempo. A tartaruga, ao contrário da formiga, sabia que o mundo não estava apenas na corrida, mas na maneira como se aproveita a jornada, mesmo que o destino parecesse distante. Os dois, tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, estavam prestes a embarcar em uma jornada que, mais do que qualquer outra, os faria questionar seus próprios limites, suas crenças e, principalmente, o significado do esforço e da paciência. Algo estava prestes a acontecer, e naquele exato momento, os olhares de ambos se cruzaram. O que seria dessa interação? Quem sairia vencedor dessa história de vida e desafios? O vento sussurrava que uma grande lição estava prestes a ser revelada, mas ainda era cedo para descobrir. A jornada deles estava apenas começando. A história entre a formiga e a tartaruga continuava a se desenrolar à medida que os dois seguiam pelo mesmo caminho, mas com uma diferença crucial: as palavras da tartaruga. Sempre que algo não saía como ela esperava, a tartaruga murmurava com pesar, seus olhos carregados de desânimo. "Isso é impossível", dizia ela, olhando para o céu. "Nada nunca dá certo para mim. O mundo é contra mim." Suas palavras eram como pedras pesadas, lançadas contra o vento, carregadas de negatividade. A formiga, por sua vez, apesar de sua pequena estatura e seus desafios, nunca deixava de olhar para a tartaruga com compreensão. Ela sabia que, muitas vezes, as palavras moldam nossa realidade e que a forma como nos expressamos diante das dificuldades define o caminho a seguir. A Bíblia, com sua sabedoria atemporal, nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A formiga sabia que a tartaruga não percebia o poder destrutivo que suas palavras tinham sobre ela mesma, mas ela estava disposta a ajudá-la a entender. Certa manhã, enquanto o sol nascia e as cores douradas do dia começavam a pintar o céu, a tartaruga, como sempre, começou a se queixar. "Olha só, mais um dia quente, e eu aqui, sem energia para nada", disse ela, começando a arrastar-se lentamente pelo caminho. A formiga, já acostumada com esse tipo de comentário, parou por um momento e olhou com paciência para a tartaruga. "Você já reparou que sempre que diz algo negativo, as coisas parecem piorar?", perguntou a formiga, de maneira suave, mas firme. "A língua tem poder, e se você continuar reclamando, a sua realidade vai ser apenas de frustração. Não que as dificuldades sumam, mas o jeito de ver as coisas muda. Se você olhar para este dia com gratidão, talvez ele se torne mais leve." A tartaruga parou por um momento e o silêncio se fez. Ela olhou para a formiga, que continuava carregando sua folha com determinação, como se não houvesse espaço para desânimo em sua vida. A tartaruga, por mais que quisesse resistir, sentiu algo mexer dentro de si. Mas a velha forma de ver o mundo ainda a dominava. Em outro dia, enquanto o caminho se tornava mais íngreme, a tartaruga se sentia cada vez mais exausta. O peso de sua carapaça parecia aumentar a cada passo, e seus pés se arrastavam no chão. "Estou cansada. Por que a vida tem que ser tão difícil para mim?", ela reclamou, sem perceber que cada palavra a tornava ainda mais pesada.
A formiga, agora com mais urgência, aproximou-se e disse: a cada passo, você tem a chance de mudar o que sente. Se você se concentrar no quanto tem para agradecer, ao invés de se lamentar, perceberá que até as pedras no caminho têm um propósito. A formiga, com seus pequenos olhos brilhando de esperança, continuou: a Bíblia nos fala que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Mesmo nas dificuldades, é possível encontrar forças para continuar. Você pode escolher como verá essa jornada. A tartaruga, cansada e com o espírito abatido, questionou: como pode ser possível, formiga? Eu só vejo um caminho cheio de obstáculos, sem fim, e uma carapaça que me pesa. Como posso, diante disso tudo, encontrar forças? É tudo uma questão de perspectiva, respondeu a formiga com um sorriso sereno. Olhe para a sua carapaça. Ela te protege, te torna forte. O peso que você sente é o que te sustenta. E você, com todas as dificuldades, tem a chance de ser mais forte do que imagina. Mas suas palavras determinam a força que você vai ter para seguir. Mesmo assim, a tartaruga sentia que suas palavras estavam mais próximas da dor do que da esperança. Ela não conseguia ver com clareza o que a formiga tentava lhe ensinar. O caminho à frente parecia ainda mais árduo, e ela não acreditava que uma simples mudança nas palavras fosse mudar sua realidade. E então, uma grande chuva começou a cair, tornando o caminho escorregadio e pesado. A tartaruga, já cansada de tanto reclamar, olhou para o céu escuro e disse: mais uma vez, o céu conspira contra mim. Nada vai mudar. Eu sabia que isso ia acontecer. A formiga, que já havia encontrado abrigo debaixo de uma grande folha, olhou para a tartaruga e disse com voz calma: olhe para a chuva, não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. A água vai nutrir o solo, vai dar vida às plantas. O que parece ser um problema agora pode ser a chave para o seu crescimento. O que você diz sobre isso é o que vai determinar como você vai viver esse momento. A tartaruga, ainda relutante, balançou a cabeça, mas algo começou a mudar dentro dela. Talvez a formiga estivesse certa, talvez houvesse algo mais na vida do que simplesmente reclamar e esperar que as coisas fossem fáceis. Mas o caminho estava difícil, e ela sabia que sozinha seria difícil mudar sua maneira de ver as coisas. No entanto, algo dentro da tartaruga começou a se aquecer. Ela começou a perceber que cada passo, cada palavra de encorajamento da formiga era como uma pequena semente plantada em seu coração. As palavras da formiga estavam lentamente começando a fazer sentido. Se a formiga podia ser tão positiva diante das dificuldades, talvez ela também pudesse aprender a olhar para o mundo com outros olhos. A caminhada estava longe de ser fácil, mas a formiga, com sua pequena força, continuava a inspirar a tartaruga. Eles avançavam, cada um à sua maneira, mas com algo em comum: o poder das palavras que moldam a realidade. A tartaruga, aos poucos, começava a entender que a vida não era sobre esperar que tudo fosse perfeito, mas sobre como ela escolhia caminhar diante das dificuldades. Certa noite, enquanto a chuva finalmente dava uma trégua, a tartaruga, absorta em seus pensamentos negativos, seguiu pelo caminho úmido e escorregadio. O peso de sua carapaça parecia maior do que nunca, e ela não conseguia deixar de pensar em tudo o que não tinha dado certo em sua vida. Nada nunca dá certo para mim, murmurou com a voz embargada. Sempre sou eu que tenho que enfrentar tudo sozinho. O mundo é tão injusto comigo. A chuva que caíra tão forte durante o dia deixara o solo escorregadio, e a tartaruga, sem perceber, começou a andar mais apressada, perdida em seus pensamentos sombrios. Seu olhar estava fixo no chão, onde as gotas de água ainda escorriam, como se quisesse ver no reflexo da água alguma resposta para sua dor. A cada passo, ela sentia o peso da vida lhe esmagando mais. As palavras que saíam de sua boca eram apenas ecos de um coração derrotado.
Sem dar atenção ao caminho à sua frente, a tartaruga não percebeu que um buraco havia se formado no terreno. Talvez a terra tivesse cedido pela chuva, ou talvez fosse um descuido da própria natureza, mas de qualquer forma, ela não viu. Com um movimento desajeitado, a tartaruga escorregou e caiu de cabeça no buraco, rolando até o fundo com um forte impacto. Ela ficou ali, imóvel por um momento, sentindo a dor no corpo e o peso da queda. O buraco era fundo, mais do que ela imaginava, e suas pernas não conseguiam encontrar apoio para subir. Mas a maior dor que ela sentiu naquele momento não era física, era a sensação de que a vida havia se tornado ainda mais difícil, como se, ao cair naquele buraco, ela estivesse sendo punida por algo que não entendia. Eu sabia, murmurou para si mesma. A vida só sabe me fazer cair mais fundo. Isso é tudo o que sou, alguém que sempre cai. Passaram-se algumas horas e a tartaruga continuava ali, no fundo do buraco, sozinha, com sua mente cheia de lamentos. A escuridão da noite se espalhava sobre ela, e a lua, lá no alto, parecia distante demais para oferecer qualquer tipo de consolo. A água da chuva que se acumulava no fundo do buraco refletia a luz fraca da lua, criando uma imagem que, para a tartaruga, parecia um espelho da sua alma. Uma imagem de dor, de perda, de um caminho que nunca levaria a lugar algum. Foi então que, quando as palavras de desespero começaram a se formar em sua mente, algo extraordinário aconteceu. Uma suave luz surgiu sobre ela, envolvendo o buraco como uma névoa etérea. A luz era suave, mas intensa, e parecia emanar de um ser invisível, como se o próprio céu estivesse se curvando para olhar por ela. A tartaruga olhou em volta, surpresa e confusa, sem entender de onde vinha aquela luz. De repente, uma voz suave e serena, como um sussurro do vento, ecoou ao seu redor. Você está em um lugar escuro, mas não está sozinha. A tartaruga levantou a cabeça, seus olhos, ainda marejados de lágrimas, tentando discernir a origem da voz. Quem está aí? Perguntou com uma voz trêmula. A luz começou a se concentrar, e diante dela apareceu uma figura luminosa que a tartaruga não podia reconhecer de imediato, mas que trazia uma paz profunda. Era um anjo, cuja presença parecia acalmar até mesmo a dor mais profunda. Ele não tinha asas douradas, como as histórias diziam, mas uma luminosidade suave que irradiava sabedoria e compaixão. Eu sou um mensageiro, disse o anjo com um sorriso gentil. E estou aqui para lhe ensinar algo que você precisa entender, algo que está dentro de você, mas você ainda não percebeu. A tartaruga, surpresa e ainda incrédula, olhou para o anjo. Eu não preciso de ensinamentos, disse, tentando esconder a tristeza que se derramava em suas palavras. Eu só preciso sair desse buraco. A vida sempre me leva para baixo, e parece que não importa o quanto eu tente, eu nunca sou boa o suficiente. O anjo olhou para ela com uma expressão de profunda compaixão, mas seus olhos eram serenos e cheios de um tipo de sabedoria que a tartaruga mal conseguia compreender. Sua dor é real, disse o anjo com suavidade. Mas você está perdendo algo muito precioso ao se concentrar apenas no sofrimento. Suas palavras têm poder e elas estão moldando a realidade à sua volta. A tartaruga, atônita, franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Como as minhas palavras podem mudar algo? Eu só sou uma tartaruga, sempre caindo, sempre errando. O que eu digo não pode mudar minha vida. O anjo sorriu, um sorriso de paciência infinita. Cada palavra que você fala carrega uma energia. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12:34. Quando você diz que tudo é difícil, que nada vai dar certo, você está reforçando isso dentro de si mesma. Sua mente absorve essas palavras e elas se tornam a sua verdade. Mas se você mudar a forma como fala, pode mudar a forma como se vê e, consequentemente, o caminho que você percorre. A tartaruga olhou para o anjo.
ainda confusa. Então, você está dizendo que eu só preciso falar de forma diferente e tudo vai melhorar? O anjo balançou a cabeça gentilmente. Não é apenas sobre o que você diz, mas sobre o que você acredita. Suas palavras são como sementes que plantam o futuro. Se você semear palavras de desânimo, colherá mais desânimo. Se semear palavras de esperança, mesmo em meio à dor, colherá força para continuar. Mas é preciso acreditar nisso profundamente. Não é um truque, é uma verdade que pode transformar sua vida. A tartaruga, ainda no fundo do buraco, fechou os olhos por um momento e refletiu sobre as palavras do anjo. Ela sabia que sua jornada não seria fácil, mas, pela primeira vez, algo dentro dela começou a mudar. Talvez fosse possível mudar a maneira como via o mundo. Talvez fosse possível olhar para sua vida com mais fé, mais esperança. Mas a dúvida ainda persistia. Quando o anjo se afastou, a luz suave que o envolvia começou a se dissipar lentamente, como se estivesse retornando ao céu. A tartaruga, ali no fundo do buraco, agora sentia algo diferente. A dor em seu coração parecia não ser tão intensa, e uma sensação de calma começava a tomar conta de sua mente. Ela olhou para as paredes de terra ao seu redor e, ao invés de sentir desesperança, uma estranha paz a envolveu. As palavras do anjo ressoavam em sua mente. Se você semear palavras de esperança, colherá força para continuar. Com os olhos fechados, a tartaruga respirou profundamente e começou a falar em voz baixa, como se estivesse tentando acreditar nas próprias palavras. Senhor, obrigada. Obrigada por me dar a vida, por me permitir existir neste mundo, mesmo com todas as dificuldades. Mesmo que eu seja pequena, mesmo que minha jornada pareça lenta, sei que sou parte de algo maior. Sou grata pela força que tenho, pela força que me permites encontrar a cada novo dia. Ela sentia sua voz tremendo no começo, mas conforme as palavras saíam de seu coração, a serenidade tomava conta de seu ser. Eu agradeço pela carapaça que me protege, pelos passos que consigo dar, mesmo que sejam pequenos. Não preciso ser a mais rápida, a mais forte, a mais ousada. Eu sou suficiente assim como sou, e isso já é um grande presente. Senhor, mesmo quando os caminhos são difíceis, mesmo quando o peso parece insuportável, sei que não estou sozinha. Obrigada, Senhor, por me lembrar disso. Ela continuou a falar, e a cada palavra, o buraco ao seu redor parecia diminuir. Não no sentido literal, mas em seu coração. A tristeza e a reclamação começavam a se dissipar, e uma paz profunda se espalhava por sua alma. As palavras do anjo estavam se tornando mais claras, mais verdadeiras. Ela começava a entender. A chave para sua liberdade não estava em lutar contra as adversidades externas, mas em mudar a maneira como via a vida. Olhando para o céu que começava a clarear com a luz da manhã, a tartaruga, ainda deitada no chão, sentiu seu corpo relaxar, como se as tensões da noite estivessem finalmente se dissolvendo. Seu coração, que antes parecia afundado em desespero, agora flutuava em gratidão. Eu sou forte. Eu sou suficiente, e tudo o que tenho, mesmo que pequeno, é valioso. Ela respirou mais profundamente, sentindo a presença de algo maior, algo que não podia ver, mas sabia que estava ali, sustentando-a. Então, ao amanhecer, quando a luz do sol finalmente tocou sua carapaça, a tartaruga abriu os olhos e deu um suspiro suave. Mas, ao olhar ao redor, ela se viu não mais no fundo de um buraco, mas deitada confortavelmente sob a sombra de uma grande árvore. O céu estava limpo, e o som dos pássaros cantando a saudação da manhã enchia o ar. Por um momento ela ficou confusa, tentando entender o que acontecera. Ela tocou seu corpo com as patas, sentindo a terra ao seu redor, e percebeu que não havia buraco, não havia sofrimento. Estava deitada sob uma árvore, com o sol brilhando gentilmente sobre ela. Foi quando a realidade de seu estado a atingiu. Tudo o que ela havia vivido parecia ter sido um sonho. O buraco, o anjo,
A conversa sobre as palavras e a transformação, tudo parecia ter sido uma lição dada pelo próprio Deus, mas em forma de um sonho profundo. Mesmo assim, a tartaruga sentiu que não podia ignorar o impacto que aquilo teve em seu coração. Ela se levantou lentamente com uma sensação de renovação e olhou ao redor, observando o mundo ao seu redor com novos olhos. O que antes parecia um caminho longo e árduo, agora parecia cheio de possibilidades. A brisa fresca da manhã acariciava sua pele, e ela sentiu uma gratidão imensa por estar viva, por poder viver outro dia. A sensação de desânimo que antes tomava conta dela, agora parecia distante, como uma névoa que se dissipava ao nascer do sol. Talvez não tenha caído de fato em um buraco, ela pensou, com uma leveza nova em seu coração. Talvez tudo isso tenha sido uma metáfora para os buracos que criamos em nossas próprias mentes, com palavras de desespero e medo. Talvez, ao mudar minha forma de ver as coisas, eu tenha saído daquele buraco por dentro, sem perceber. Ela sorriu, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. A tartaruga sabia que a vida ainda traria desafios, que o caminho à sua frente não seria sem pedras, sem tempestades, mas agora ela entendia que o poder estava em como ela escolhia enfrentar as dificuldades. O buraco que ela imaginara, que ela sentira, não estava mais dentro dela. O que restava era uma nova visão, uma visão de esperança, onde as palavras não seriam mais fontes de dor, mas de cura. Ela olhou para o céu e, com um sorriso no rosto, fez uma oração silenciosa. Senhor, eu te agradeço por me mostrar que, mesmo nas dificuldades, posso encontrar forças em ti. Eu sei que minhas palavras têm poder, e a partir de agora, escolho falar palavras de vida, palavras de fé. Que minha língua se torne um instrumento de cura, de esperança, de luz. Com a força renovada em seu coração, a tartaruga deu o primeiro passo em direção ao caminho à sua frente. Ela já não se sentia pequena, nem fraca. Ela se sentia cheia de uma coragem silenciosa, uma coragem que vinha de dentro, do saber profundo de que não estava sozinha. E assim, com um coração grato e uma alma leve, ela começou a caminhar, não mais carregando o peso da negatividade, mas com um espírito renovado, pronta para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxesse, com a certeza de que, com fé e palavras de esperança, ela seria capaz de atravessar até os caminhos mais difíceis. E naquele dia, a tartaruga não só encontrou o caminho para a frente, mas também encontrou o caminho para dentro de si mesma, onde a verdadeira força reside. Querido amigo, hoje quero compartilhar algo profundo que talvez toque o seu coração da mesma forma que tocou o meu ao ouvir a história da tartaruga e da formiga. Essa história não fala apenas sobre uma tartaruga que caiu em um buraco e encontrou forças para se erguer, ou sobre uma formiga que, com sua pequena coragem, ajudou uma amiga. Não. Ela fala sobre algo muito maior, algo que reside em cada um de nós, o poder imenso das palavras, a força da nossa mente e como, mesmo nas profundezas da dor, podemos encontrar a luz da transformação. A vida muitas vezes nos coloca diante de grandes desafios. O peso da jornada parece às vezes insuportável. E como a tartaruga, nos vemos caindo em buracos que parecem não ter fim. Olhamos para o caminho à nossa frente e tudo o que vemos são pedras, dificuldades e uma interminável escuridão. Às vezes, é difícil enxergar a luz, é difícil ver além do sofrimento que nos consome. E assim, caímos na armadilha de nos queixar, de reclamar, de acreditar que o mundo é contra nós. Por que eu? Por que sempre eu? Nos perguntamos, como se as adversidades fossem uma punição da vida. Mas o que esta história nos ensina é que mesmo nos buracos mais profundos, mesmo nas sombras mais densas, existe uma chave que pode abrir as portas da mudança. E essa chave são as palavras que saem da nossa boca. Sim, meu amigo,
As palavras têm um poder que você talvez ainda não tenha percebido. Elas moldam nossa realidade. Elas têm o poder de criar ou destruir, de levantar ou deprimir, de gerar vida ou morte. Quando a tartaruga começou a agradecer, quando ela trocou as palavras de desânimo por palavras de gratidão, algo dentro dela mudou. E ao mudar suas palavras, ela transformou sua realidade. Você já parou para pensar nas palavras que tem dito a si mesmo? Eu não sou capaz, nada vai dar certo, eu não mereço ser feliz. Estas palavras não são apenas sons que saem da sua boca. Elas são sementes que, ao serem plantadas em sua mente, começam a crescer, a ganhar força, a criar raízes. Elas formam sua visão de si mesmo, do mundo e do futuro. Quando você se alimenta delas, elas se tornam a verdade que você carrega consigo. E, em muitos casos, essa verdade é a verdade do medo, da frustração e do desespero. Mas e se, ao invés de se deixar consumir por essas palavras negativas, você começasse a falar de forma diferente? A tartaruga não sabia o quanto suas palavras tinham poder até que, no momento de sua maior dor, ela decidiu começar a agradecer. Não pelos grandes feitos, mas pelas pequenas coisas, pela sua carapaça, pela força que ela ainda tinha, pelo fato de estar viva, mesmo que sua jornada fosse lenta. E ao fazer isso, ao abrir sua boca para dizer obrigado, ela encontrou forças dentro de si mesma. Ela não estava mais olhando para a dor. Ela estava começando a olhar para o que tinha. Uma nova perspectiva, uma nova maneira de ver o mundo. Ela estava semeando palavras de vida e, com isso, ela colhia um novo futuro. Talvez você esteja aí se perguntando, como isso pode mudar minha vida? A resposta é simples, mas profunda. As palavras que você escolhe usar moldam a sua realidade. A Bíblia nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. E se você começar a entender isso profundamente, verá que pode mudar sua vida começando pelas palavras que você profere. Ao invés de dizer, eu não consigo, comece a dizer, eu sou forte, eu sou capaz, eu sou grato. Ao invés de reclamar sobre as dificuldades, comece a olhar para elas como oportunidades de crescimento. Ao invés de se ver como uma vítima do destino, comece a se ver como um guerreiro, pronto para enfrentar as batalhas da vida. Eu sei que não é fácil. A tartaruga não aprendeu essa lição da noite para o dia. Não é um simples pensamento positivo. Não se trata de ignorar a dor, mas de escolher não deixar que ela defina quem você é. A transformação começa de dentro para fora. E tudo começa com as palavras que você diz para si mesmo, com a maneira como você escolhe ver o que está à sua volta. Não importa o quão profunda seja a escuridão ao seu redor, você tem o poder de acender a luz, de mudar o foco, de reescrever a sua história. E se você começar, com cada novo dia, a falar palavras de gratidão, palavras de fé, palavras de esperança, o que aconteceria se, ao invés de se concentrar no que falta, você passasse a dar graças pelo que já tem, mesmo nas pequenas coisas como a tartaruga fez? A gratidão abre portas, ela transforma o coração, ilumina a alma e dá forças onde antes havia fraqueza. Eu te convido a experimentar isso. Comece a olhar para a sua vida com outros olhos. Comece a agradecer, mesmo pelas dificuldades. Agradeça pelas lições que elas te ensinam. Agradeça pelas pessoas que estão ao seu lado, mesmo nas tempestades. E, acima de tudo, comece a agradecer por você mesmo, por ser quem você é, por ter a força de continuar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque, assim como a tartaruga, você tem uma força dentro de você, uma força que talvez ainda não tenha descoberto, mas que está esperando para ser despertada. Você tem o poder de mudar sua realidade. Comece agora, com as palavras que você diz. Se a tartaruga pôde encontrar a força para mudar sua vida começando com um simples obrigado,
você também pode. Não deixe que os buracos da vida definam quem você é. Você tem o poder de se levantar, de se reconstruir, de falar palavras que tragam vida. E quando fizer isso, você verá que a luz começa a brilhar, mesmo nos lugares mais escuros. Você é mais forte do que pensa. As palavras que você fala podem mudar o curso da sua história. Comece agora a escolher a vida, a esperança, a gratidão. E com isso, você encontrará o poder que sempre esteve dentro de você. A mudança que você tanto deseja em sua vida, amigo, começa com uma simples, mas poderosa escolha. As palavras que você profere todos os dias. Você já parou para refletir sobre o peso que elas carregam? Em cada palavra que sai da sua boca, existe um potencial imenso de transformar sua realidade. A história da tartaruga e da formiga é um convite para você perceber isso. Quando a tartaruga começou a agradecer, ela não estava apenas fazendo um gesto simbólico, mas estava acessando uma força interior que ela não sabia que possuía. As palavras dela, antes de reclamação e desespero, passaram a ser palavras de gratidão e fé. E isso fez toda a diferença. A chave aqui é, ao mudar sua forma de se expressar, você começa a mudar a sua vida. E ao fazer isso, você permite que o melhor de você se manifeste. Na Bíblia, temos exemplos poderosos de como as palavras têm um impacto tremendo na vida de uma pessoa. O primeiro exemplo vem de um dos maiores personagens bíblicos, Moisés. Em um momento crucial da história de Israel, quando o povo estava enfrentando grandes dificuldades no deserto, Moisés se deparou com a falta de água. Deus lhe ordenou que falasse à rocha para que ela descesse água. Mas Moisés, em um momento de frustração e impaciência, bateu com seu cajado na rocha, ao invés de falar com ela como Deus havia ordenado. Esse ato de desobediência, de agir de acordo com sua raiva e impaciência, custou-lhe o direito de entrar na terra prometida. O que podemos aprender aqui? O poder das palavras é tão grande que mesmo no momento de desespero, quando estamos prestes a agir, podemos criar ou destruir, construir ou derrubar, salvar ou prejudicar. As palavras de Moisés não eram apenas ordens, mas tinham o poder de gerar vida ou de trazer consequências profundas. E ele falhou, não por causa da força de seu braço, mas pela falta de sabedoria nas palavras que escolheu. A história de Moisés nos ensina que, em momentos de crise, as palavras que escolhemos podem ser a chave para a nossa liberdade ou a causa de nossa queda. Outro exemplo poderoso da Bíblia é o da mulher que tocou a orla do manto de Jesus. Ela estava sofrendo de uma hemorragia há 12 anos e naqueles dias sua doença a tornava impura, excluída da sociedade, isolada. Ela sabia que não tinha mais forças, mas acreditava no poder das palavras de Jesus. Ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar em sua roupa, serei curada. Ela não falou isso para ninguém, mas suas palavras interiores, sua fé, foram o que a motivaram a agir. Ela sabia que Jesus tinha o poder de curar, e sua fé nas palavras de Jesus trouxe a cura que ela tanto almejava. Quando tocou a orla do manto de Jesus, ele imediatamente sentiu que o poder havia saído dele e perguntou: quem me tocou? A mulher, tremendo, se aproximou e confessou. Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. As palavras de Jesus não só a curaram fisicamente, mas a libertaram espiritualmente. Ela acreditou nas palavras de Jesus e, por isso, foi curada. Este exemplo nos ensina que a fé, aliada às palavras que alimentam essa fé, pode criar milagres em nossa vida. Esses dois exemplos da Bíblia nos mostram que as palavras têm o poder de dar vida ou morte, de trazer cura ou destruição, de abrir portas ou trancar caminhos. O que falamos, seja em nossas orações, seja em nossos pensamentos, seja nas conversas com os outros, tem o poder de criar realidades. Se você, por exemplo, constantemente se diz incapaz ou fraco,
Essas palavras vão começar a moldar sua vida de acordo com essas crenças. Você começará a se ver como alguém pequeno, alguém que não tem forças para enfrentar os desafios. Mas, se você começa a mudar as palavras que usa, se começa a falar de fé, de confiança, de força, você começa a se transformar. Como a tartaruga, que passou de um estado de desespero para um estado de gratidão, você pode também começar a reescrever sua história com as palavras que escolhe usar. Ainda assim, há um detalhe crucial que não podemos ignorar. As palavras, por mais poderosas que sejam, precisam estar alinhadas com a verdade. Não se trata de criar uma falsa realidade ou de ignorar os problemas, mas de usar as palavras para transformar a nossa perspectiva, para dar-nos forças diante das adversidades. A fé não é uma negação da realidade, mas uma forma de ver além da realidade imediata. Quando você olha para os problemas e começa a falar com esperança e confiança, você não está ignorando as dificuldades. Você está, na verdade, escolhendo acreditar que, mesmo nas dificuldades, há um propósito maior e uma força divina que pode guiá-lo. As palavras que você escolhe usar são as lentes através das quais você vê o mundo. E ao mudar essas palavras, você muda a maneira como o mundo se apresenta para você. Eu sei que a vida pode ser difícil. Eu sei que você pode estar atravessando momentos difíceis agora. E talvez se pergunte se essa mudança realmente é possível. Mas eu te garanto, meu amigo, que essa mudança é real e ao alcance de todos. Não importa o quão grande seja o desafio, você pode escolher como vai responder a ele. E a chave para essa resposta está naquilo que você diz. Quando você começa a falar palavras de vida, palavras de fé, você começa a ver possibilidades onde antes havia apenas limitações. Você começa a se abrir para as bênçãos que Deus tem para você. Neste momento, você está diante de uma escolha. Você vai continuar a se falar como alguém derrotado, como alguém sem forças, ou você vai começar a se falar como alguém que tem dentro de si a força de Deus, alguém que tem um propósito maior e que pode superar qualquer obstáculo? Lembre-se, querido amigo, o poder da vida e da morte está em suas palavras. E as palavras que você fala hoje serão as sementes que você plantará para colher amanhã. Quando você mudar suas palavras, você mudará sua vida. E quando mudar sua vida, você mudará o mundo ao seu redor. Se esta mensagem tocou seu coração e você sente que é hora de transformar suas palavras, seus pensamentos e sua vida, eu te convido a dar o primeiro passo agora. Comece hoje, mudando a maneira como você se fala e como vê o mundo ao seu redor. Se você está pronto para viver uma vida de mais fé, mais gratidão e mais propósito, eu quero que você compartilhe nos comentários abaixo. Eu sou forte, eu sou capaz, eu sou grato. Ao fazer isso, você não estará apenas declarando palavras de poder, mas também criando um compromisso consigo mesmo de transformar sua vida. E se você sente que essa mensagem pode inspirar alguém próximo, compartilhe este vídeo, porque juntos podemos espalhar a força das palavras e transformar o mundo à nossa volta. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder mais conteúdos que podem transformar sua vida. O poder da transformação está em suas mãos, e cada passo começa com uma escolha. Faça essa escolha agora. Vamos caminhar juntos nessa jornada de fé e transformação.